Meu caro professor Edson, senhores professores, senhores alunos, boa noite a todos. Falar sobre os desafios das carreiras jurídicas é falar um pouco de mim, embora isso possa parecer vaidoso. Mas é que a minha carreira seguiu alguns caminhos que estão diretamente ligados ao tema de hoje. Então, o que eu pretendo é fazer uma exposição sobre como eu pude fazer essa trajetória. E vou começar, não por vaidade, mas para dar uma noção do que aconteceu comigo, dizendo que, sendo hoje professor titular da USP, jamais, enquanto estava na faculdade, isso me passou pela cabeça. Eu entrei na faculdade de Direito quando mudei de Campinas para São Paulo. Tinha por volta de 18, 19 anos e trabalhava como jornalista esportivo na então TV Tupi, que foi a pioneira das emissoras de televisão na América Latina, de propriedade de Assis Chateaubriand. Como eu trabalhava como jornalista, e como não havia nessa época faculdade de jornalismo, a mais próxima que eu achei para o jornalismo foi a faculdade de Direito. E assim me preparei para um vestibular, procurei estudar um pouco, fiz um cursinho preparatório de ingresso na faculdade, fui prestar o concurso e consegui a inscrição. Foi na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na Rua Monte Alegre. Durante o curso eu repartia as minhas horas de profissão de jornalista, e houve época que eu trabalhava em 3 jornais ao mesmo tempo, nos Diários Associados, na Última Hora e no Mundo Esportivo, e fazia faculdade de manhã. Às vezes eu fechava o jornal às 2, 3 horas da madrugada e de manhã ia para a faculdade. E assim foi, sendo que, por essas razões, por eu ter toda essa atividade que não era a da faculdade, o meu curso foi o que eu não posso dizer brilhante. Fui um aluno médio. Nunca fui de tirar nota 10, a não ser eventualmente, mas fazia uma outra prova boa. Eu me lembro de uma prova de direito comercial que eu tirei 8, a maior nota, os outros todos 5, 4, 3, eu nem sei até hoje por que disso. E fui levando o curso. Um dos meus professores era um procurador do Ministério Público do Estado de São Paulo, Rui Rebelo Pinho, já falecido. E um dia ele me disse: por que você não faz um estágio no Ministério Público? E eu aceitei a sugestão dele. Ele me abriu essas portas e eu, evidentemente, aproveitei essa oportunidade. E fui nomeado estagiário
do Ministério Público de São Paulo na 6ª Vara Criminal, onde eu ia todos os dias à tarde, com uma pastinha nova que eu comprei, pegava os inquéritos policiais, levava para casa e fazia uma minuta de denúncias. Denúncia do artigo 129, lesões corporais principalmente. Muito dificilmente denúncias do artigo 171, estelionato, porque eram mais complicadas. As mais simples eu fazia um rascunho. Feito o rascunho, eu levava ao promotor. E o promotor, então, verificava, se achava correta, mandava datilografar, e depois ele assinava a denúncia abrindo o processo penal. E assim foi por algum tempo. Nessa altura eu já estava no 5º ano da faculdade. Quando eu comecei com o estágio, eu já vi que era preciso renunciar a alguma coisa. Então, reduzi bastante o meu trabalho de jornalista. Ao me formar, eu tinha uma experiência de redação muito grande, porque eu redigia em 3 jornais. Eu aprendi a redigir, não foi na faculdade, foi nos 3 jornais em que eu trabalhei. Redigia-se muito nos jornais. Às vezes, domingo, saía-se de lá de uma redação às 2, 3 horas da madrugada, redigindo sempre as notícias esportivas, que é o que eu fazia. Chegou no 5º ano, e ao me formar, eu fiquei um pouco desorientado, sem saber para onde ia, qual seria o meu caminho. E acredito que isso vai acontecer com alguns de vocês também. A formatura nos deixa assim meio perdidos no mundo, sem direção. E eu estava nesse estado de espírito, quando o mesmo professor que me recomendaram o estágio sugeriu que eu fizesse um concurso para ingresso no Ministério Público, concurso para ser promotor de justiça. Eu achei aquilo um absurdo para mim. Depois eu pensei 2 vezes e pensei que nós não temos nada que ter um pensamento negativo. Não temos que nos colocar obstáculos da vida. Nós temos que ser livres para pensar, para refletir, para atuar, para tentar percorrer os caminhos do mundo. E foi mais nesse embalo sentimental, mais do que racional, que eu me dispus a prestar esse concurso. Aí eu estudei mesmo para valer. Todos os grandes livros de direito penal e de processo penal da época eu li. O livro mais importante era o de Nelson Gria. Era um livro de comentários de direito penal em vários volumes. Li todos os volumes. Outro livro importante da época era o de Basileu Garcia, esse em um volume só e mais simples. Li também esse livro. E, na véspera do concurso, já cansado de estudar e de ler, eu resolvi fazer uma leitura de descanso. Então, peguei um número de uma revista técnica de direito do Ministério Público, chamada Justiça, que existe até hoje. E pus os olhos num artigo que estava escrito nessa revista.